quando assumiu? Fala. Acertar a parte de trás aqui, depois a gente vai pro meio e a gente chega lá no ataque, né? É o esquema do Tite, inclusive. Ele foi auxiliar do Tite e pegou o esquema dele. Isso. E como mostrou a reportagem, o Mano Menezes também, não é? Então, o Ribeirão pode traduzir para a gente, enquanto a Helena apresenta aqui, qual é a média de gols sofridos pelos clubes da Série A na temporada 2017. Então, com a melhor média é o Corinthians, 0,55. Lembrando que tem esse rodízio na zaga do Corinthians, né? Não pôde contar com o Pablo em algumas oportunidades. Agora o Balbuena está no departamento médico, o Wilson ainda está em fase de transição para o campo. E mesmo assim conseguiu essa média boa, que é a mesma do Bahia, que também está na Série A, 0,55. O Cruzeiro, 0,60. Seguido do Coritiba com 0,68. Flamengo, 0,71. Vitória, 0,76. Depois tem o Grêmio. Santos, Palmeiras com 0,92, é a mesma pontuação a mesma média do Santos, e o Avaí com 0,93. Isso é filosofia de trabalho, Ribeirão? E o Corinthians adotou isso desde 2008, quando o Mano Menezes assumiu a equipe que tinha acabado de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e precisava, né, naquela ocasião, formar uma equipe muito segura defensivamente para depois pensar na criação, na evolução da parte ofensiva. E desde então o Corinthians adotou esse estilo, passou para o Tite e agora também o Fábio Carelli, que está lá desde a época do Mano Menezes, também atuando com esse mesmo tipo de jogo. E a gente falou até na matéria agora há pouco, a Helena citou, né? A melhor defesa seria o ataque. E para o Corinthians, a gente pode dizer que sim, apesar do ataque não ser tão eficiente, é um time que se defende muito bem desde seus jogadores de ataque até os jogadores de defesa. Se você observar o Romero em campo, ou até o Jadson, que apesar de uma idade um pouco mais avançada em comparação com outros jogadores, também atua por ali com responsabilidade de marcação, são jogadores que se dedicam e muito na parte defensiva e na marcação dessa equipe. E aí o Corinthians forma essas linhas para proteger a defesa e dá muito certo. Ganha por poucos gols de diferença, mas tem vencido, é uma equipe segura lá atrás e é líder do campeonato. Pois é, você citou o Romero e me chamou a atenção os jogos do Corinthians na Sul-Americana que nós transmitimos e a gente conversou bastante sobre isso, né, Helena? Aqui no Boa Tarde Fox. O Romero, ele tem atitude de zagueiro, né? Ele acompanha o ataque do time adversário e é exatamente como você colocou e citou o nome do Romero. É o atacante que começa como o primeiro da zaga nesse sistema defensivo do Timão, né? E o Romero é um jogador que tem concorrência já no time do Corinthians há algum tempo. O Corinthians contratou alguns jogadores para essa posição, pensando exatamente, né, em fazer uma concorrência. Mas é difícil tirar o Romero do time, porque ele se dedica demais. Tem ido bem à frente, tem suas limitações? Tem. Mas quando precisa, vai e faz os golzinhos dele. Mas na parte defensiva, ele é importantíssimo. Ele ataca e logo na sequência ele recompõe e já está na defesa, ajudando ali na cobertura do lateral. Um jogador importantíssimo desse time do Corinthians, foi até muito aplaudido pela torcida lá no Serra Dourada, quando foi substituído pelo Cleiton, agora na vitória para cima do Atlético Goianiense. Tá virando um xodó da torcida, não é para menos. A raça que ele coloca dentro de campo é o que o torcedor gosta. Bom, agora, Helena, se é a melhor defesa, dá para traduzir que é o time que não perde, é isso? Olha só, para trás de você, 70 dias, na verdade 72 dias sem perder o Corinthians. Foram 16 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 22 gols pró, 9 gols contra apenas, um aproveitamento de 66,6%. Lembrando que a última derrota do Corinthians foi lá atrás, no Campeonato Paulista, para a Ferroviária, 72 dias atrás, 1-0, um gol polêmico, irregular, na cidade de Araraquara, uma bela cidade interior de São Paulo, né? Sabe como é que é? As pessoas de lá são muito deficientes, não sei, eu tô tentando achar o adjetivo aqui, mas é isso. Foi em Araraquara 72 dias atrás para a Ferroviária. Para a Ferroviária. Então aqui é como se fosse o iPad do treinador, né? Aqui no estúdio não pode ter iPad, a prancheta. iPad não. Então aqui a nossa prancheta do Fábio Carille, Ribeirão. Que faz poucos gols, a gente vê, são 22 gols em 16 jogos, pouco mais de um gol por jogo. Mas são jogos importantes. Importantíssimo. Ele mata-mata do Campeonato Paulista. Exatamente, venceu o São Paulo fora de casa. Aliás, o Corinthians venceu os últimos 5 jogos fora de casa. Então, não é só na Arena Corinthians que o time tem sido muito forte. Aliás, os 3 últimos jogos na Arena empatou. Né? Foi contra o São Paulo, uma das semifinais do Campeonato Paulista, depois empatou também com a Ponte Preta na decisão do estadual e empatou na estreia do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Então, se a gente pegar agora nesse início de Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou em casa com a Chapecoense, mas logo se recuperou para aquela matemática que a gente sempre costuma dizer para o Brasileirão que é importante vencer em casa e empatar fora. O Corinthians recuperou aqueles pontos perdidos no primeiro jogo em casa, vencendo as 2 partidas fora e agora recebe o Santos, jogando na Arena Corinthians,
um clássico para tentar firmar o time nessa boa colocação do campeonato. Vamos colocar o pessoal para participar com a gente no Twitter? Hashtag, Nossos pessoal. Convidados. Hashtag Boa Tarde Fox. Tá gostando da conversa aqui? Quer participar? Queria fazer parte desse trio aí, fazer um quarteto? Faça esse quarteto com a gente pelo Twitter. Hashtag Boa Tarde Fox. Pode falar sobre Corinthians, sobre Campeonato Brasileiro, sobre a competição que você quiser. A gente conta com a participação de vocês. Já já a gente mostra, então, aí o tweet da galera. É isso aí. Venha com a gente, quarteto, quinteto, sexteto. Estamos juntos aqui. Bom, nós tivemos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que termina hoje com mais uma partida. E os resultados do final de semana são esses aqui, não é? Isso mesmo. O primeiro clássico carioca do Brasileirão, Vasco Fluminense. Gol no finalzinho do Nenê, 3-2 para o Vasco, vitória. Teve também clássico paulista, São Paulo vencendo mais uma vez o Palmeiras no Morumbi, 2-0. Coritiba e vitória do Coritiba fora de casa sobre a equipe baiana. 2-2, Atlético Mineiro, que ainda não venceu no Brasileiro, ficou no empate com a Ponte Preta em casa. Santos e Cruzeiro, 1-0. O Cruzeiro na Vila Belmiro venceu o Santos na Vila. 1-1, o duelo rubro-negro, Atlético Paranaense e Flamengo. Atlético Goianiense perdeu em casa para o Corinthians, como a gente mostrou aqui. Sport e Grêmio, Sport levou a melhor em casa, 4-3. Botafogo, 1-0, venceu o Bahia ontem no estádio Newton Santos. E ainda tem esse clássico catarinense hoje, Chapecoense e Avaí. Bom, aqui batendo papo agora. Ribeirão, o que é que mais chama a sua atenção desses resultados? Alguma coisa te assustou? Alguma coisa, não vou dizer anormal, mas que te surpreendeu? Positivamente, negativamente? Me surpreendeu positivamente as vitórias do Vasco da Gama para cima do Fluminense. O Vasco está com um time muito mais acertado do que tinha no início da competição. Da temporada mesmo, perdeu para o Fluminense 2 vezes por 3-0 nesse ano de 2017. Agora fez um bom jogo contra o Tricolor e venceu esse por jogo, 3-2. né? Acompanhei. Você trouxe reportagem pra gente? Trouxe a reportagem. Sabe o que aconteceu? O Hamilton Rodrigues falou que podia ficar no 0-0 esse jogo. Eu falei, não, quero ver bola na rede, quero um jogo animado, que eu vou estar lá em São Januário. 5 gols, tá bom pra você? Então daqui a pouco... Emoção, né? Com um gol no finalzinho. Então daqui a pouco a Helena Calil traz pra gente a reportagem desse clássico carioca pelo Campeonato O Brasileiro. Vasco chegou de táxi lá, viu? Táxi? Táxi, você vai ver já já. Daqui a pouco os detalhes, então. Vamos Preto, lá. a vitória do São Paulo também, não que seja surpreendente, o São Paulo venceu o Palmeiras no Morumbi. A gente até vai ver ao longo do programa aqui mais sobre esse histórico recente dos Tem uma últimos reportagem 15 sobre anos. esse clássico também. Porque são 15 anos já que o Palmeiras não vence o São Paulo por lá. Mas a forma como o São Paulo se comportou em campo, como foi inteligente a estratégia adotada pelo Rogério Ceni nesse jogo contra o Palmeiras, então foi uma vitória que surpreendeu positivamente.